E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui Rômulo Nunes, professor de Biologia. Vamos continuar falando, na aula de hoje, do sistema digestório, né, gente? Na aula passada, falamos da boca, da faringe, do esôfago, do estômago. Na aula de hoje, estudaremos, né, o intestino delgado e o intestino grosso, ok? Seguindo aqui, gente, agora o intestino delgado, né, gente, que é dividido em três regiões: a região do duodeno, do jejunum e o íleo. Tá? O jejunum e o íleo, gente, são tão parecidos, né, anatomicamente, inclusive, que a gente costuma juntá-los, jejunum e íleo, né, seria as duas últimas partes do intestino delgado. O que nos interessa para ensino médio é o duodeno, tá, gente? Principalmente aqui o duodeno, que é a região, né, onde os líquidos que estão vindo lá da vesícula biliar e o líquido, né, que está vindo lá do pâncreas irão ser despejados, ok? Então vamos lá, falar aqui do duodeno. Então, se vocês viram falar esse nome, duodeno, né, gente, é o intestino delgado, tá? É o primeiro pedaço do intestino delgado. O duodeno, gente, é nele que ocorre a digestão intestinal. E aqui vai haver uma digestão agora no intestino, graças à secreção das seguintes substâncias, né, gente? Basicamente, repito, tem muito mais outras substâncias, inclusive produzidas pelo próprio intestino, que não estudaremos aqui, tá? Bom, e daqui uma ilustração onde mostra bem, né, o intestino delgado. Então, vocês imaginem que aqui estaria o estômago, tá? E na sequência viria o intestino delgado, com sua primeira porção, que seria aqui o duodeno, seguido das outras duas porções, né? O jejunum e o íleo, né? Essas três partes formam o intestino delgado. O que nos interessa aqui, principalmente, é o duodeno, né, gente? Porque aqui é onde os líquidos serão despejados, como a gente vai ver, né? Aqui nós vamos ter, de um lado, o pâncreas despejando aqui, né? Lançando aqui no duodeno, né? No início do intestino delgado, lançando o suco pancreático. E do outro lado nós vamos ter o fígado produzindo a bile, que irá ser armazenada na vesícula biliar e depois será lançada também nessa bile no duodeno aqui, no início do intestino delgado. Isso lá, a bile fica armazenada, né, claro, na vesícula biliar, ok? E falar em vesícula biliar, temos que falar da bile, né? Popularmente o pessoal chama de fel. Quem já viu em peixes, né, gente, em aves, você tá lá tratando, né, como se fala, a galinha, um peixe, você normalmente vai ver uma bolsinha lá, geralmente da cor esverdeada. Essa bolsinha está preenchida por um líquido chamado bile, o pessoal chama de fel. É um líquido normalmente de gosto amargo, né? Quem já teve a infelicidade de comer um peixe ou algum animal que essa bile, por acidente, né, ela entrou em contato com a carne, praticamente fica complicado para comer. Inclusive tem animais como o peixe baiacu, que essa bile do baiacu é extremamente tóxica, né? Ingerir a bile do peixe baiacu é praticamente sentença de morte, tá, gente? Claro, depende também da concentração, né, dessa bile, depende também do seu organismo, mas normalmente levam à morte. O que seria a bile, gente? Esse líquido esverdeado normalmente, né? Quem já vomitou e sentiu um gosto meio que amargo, né? Veja, o gosto ácido normalmente é lá do suco gástrico, estômago. Já um gosto meio amargo, né, gente? Que normalmente é aquele vômito já nas últimas, né? Quando seu estômago está quase virando, né, ao avesso, né? Então, o que acontece ali? Nós temos a bile, aquele gosto amargo, normalmente ali é a presença de bile, que está vindo lá da primeira porção do intestino, que por sua vez essa bile vem do fígado, como vocês vão ver aí.
Então perceba, a bile, produzida no fígado, a partir das hemácias velhas, né, gente? Glóbulos vermelhos velhos. Veja como fosse uma reutilização, aqui, uma reciclagem. Né? Essas hemácias velhas são usadas para fabricar a bile, certo? E essa bile, que é produzida pelo fígado, vai ficar guardadinha onde? Armazenada na vesícula biliar. Quando vocês já devem ter ouvido falar, né, que fulano operou da vesícula, tinha pedra na vesícula, né? Então esses cálculos biliares, né, essas pedras na vesícula, seria nessa vesícula aqui, gente, vesícula biliar. E veja que essa bile, produzida pelo fígado, armazenada pela vesícula, vai ser conduzida ao intestino pelo canal chamado colédoco. Não interessa também, gente, tá decorando esse nome de canais aqui, certo? Eu vou mostrar já já a imagem, né? É uma passagem, né, gente? Um caninho, um tubinho, para onde o líquido, a bile, que estava armazenada na vesícula biliar, vai ser, né, por esse tubinho, despejado no intestino, naquele primeiro pedaço do intestino delgado, né, no duodeno. Para quê? E aqui é a principal importância de vocês lembrarem. Isso aí caiu recentemente no Enem, tá, gente? Qual é a função da bile? Né? Qual é a função dela? A função dela, gente, é emulsificar as gorduras. Então, digamos assim, deixar a gordura soltinha, né? Como se fossem gotículas, pequenas bolinhas, para facilitar a ação das lipases. Vocês vão ver que as lipases são enzimas que digerem o quê? Lipídios. E essas enzimas que estão localizadas lá no suco pancreático, como vocês vão ver, se essas enzimas tiverem a ajuda da bile, vai ser ótimo. Então veja, gente, a bile não digere gordura. A bile vai emulsificar a gordura, ou seja, deixar ela em gotículas, soltinha, né? Mais facilmente digerida pelas lipases. Quem digere lipídio, como vocês vão ver, são as lipases lá do suco pancreático, e não a bile. Claro que a bile participa da digestão, mas ela não digere, tá, gente? A bile seria, gente, no nosso dia a dia, como o detergente. Veja que o detergente, quando a gente lava as mãos, né, ele tem esse papel de soltar a gordura, né, ele deixa a gordura mais soltinha, certo? E a bile tem esse papel de deixar a gordura mais soltinha, emulsificada. Para quê? Para que as lipases hajam na sequência. Tá ok? Tem uma curiosidade, né? Que tem um remédio chamado emulsão, né, gente? Os remédios que tomam para catarro no peito, né? Ele ajuda nesse processo de emulsificar o catarro. O catarro, ele tem muita gordura, gente. Ele tem muito lipídio. Então, o catarro fica mais solto, emulsificado. É mais fácil de ser expelido, né? Essa emulsão, que inclusive, quem já viu na embalagem, né? Tem um homem lá segurando um peixe, né? Se não me engano é um bacalhau, né? E é feito de quê? Aquela emulsão de óleo de fígado. Olha aí a bilha, fígado de bacalhau. Que eu nunca tomei, mas já senti o cheiro de peixe mesmo, né? E quem já comeu disse que é bem gostoso. Não é, né, gente? Claro que hoje nós temos de vários sabores, né? De morango, abacaxi, por aí vai. Mas né, a emulsão, acho que é assim que chama, emulsão. O raiz mesmo é sabor peixe, tá? Vamos avançar? Aqui, gente, nós temos só uma ilustração para vocês verem bem. Ó, o alimento que está vindo lá do esôfago chegou no estômago, depois, né, gente? A válvula pilórica abre, esse alimento sai do estômago e adentra o intestino delgado. Lembram essa primeira parte do intestino delgado, que é o duodeno? Veja que à medida que a comida vai saindo do estômago e chegando no duodeno, olha quem já está aqui, o fígado, que produziu a bile, já lançou a bile aqui, ó,
para a vesícula biliar e é aqui que fica armazenada a bile. Quando a gordura, né, gente, veja que é gordura que a bile trabalha, né, na emulsificação de gordura. Quando a gordura for passando por aqui, né, a bile vai ser despejada através daquele ductozinho, certo? Aquele tubinho ali, aquele caninho, tá ok? Por isso que pessoas que, né, tiraram a vesícula ou fizeram algum procedimento cirúrgico, enfim, tem cálculos na vesícula, deve reduzir aí a alimentação, né, de gordura, de lipídios, porque já compromete um pouco aqui o processo de digestão. Tá ok? Vamos seguir? Bom, gente, agora o suco pancreático, né? Isso, o suco pancreático é outro, né? Outro líquido que vai ser lançado no duodeno. Vocês viram lá a bile, né? Sendo lançada pelo ducto lá que está vindo lá da vesícula biliar, né? Seria um ducto biliar mesmo, né? E aí, na sequência, também do outro lado está vindo um outro ducto trazendo suco pancreático produzido pelo pâncreas, né? E esse suco pancreático que vem lá do pâncreas via ducto pancreático vai ser despejado também, esse suco pancreático, no duodeno, né? No intestino delgado também. E esse suco pancreático, gente, veja, ele é formado por amilases. Ou seja, nós temos aqui também a possibilidade de digerir amido, né? Vocês viram que digere amido primeiramente onde? Lá na boca, né? Aqui temos mais digestão de amido. Então, vocês tenham cuidado nas questões quando falar amilase salivar. Está falando lá daquela pitialina lá que digere amido lá na boca. E quando falar amilase pancreática, aí seria a enzima que digere amido também, só que aqui na região do intestino delgado, certo? No suco pancreático, além de amilase, nós temos também a tripsina, que assim como a pepsina lá do estômago, a tripsina também é uma enzima que digere proteínas. Então veja que a digestão de amido ocorre na boca e no intestino delgado. A digestão de proteína ocorre no estômago e no intestino delgado. E uma coisa, né, gente, que não havia sido digerido ainda, nem na boca, nem no estômago, são os lipídios. Né? Os lipídios vão ser digeridos por quem? Pelas lipases, que estão localizadas onde? No suco pancreático, tá? Lembre que a bile, ela emulsifica as gorduras para facilitar a vida das lipases aqui do suco pancreático. Tá ok, gente? Também nós temos aqui a maltase, que é uma enzima que digere o que? Maltose. Para quem não lembra, né, a maltose são duas moléculas de glicose juntas. Então, você pega uma glicose mais outra glicose, você vai ter uma maltose, né, que é um disacarídeo. É um carboidrato também, gente, só que bem menorzinho já, né? O amido, né, um polissacarídeo, né, aproximadamente 3.000 moléculas de glicose em um só amido. A maltose é glicose mais glicose, tá? E tantas outras, né, gente, enzimas que vão estar presentes do suco pancreático. Então veja que é um processo importantíssimo, né, que ocorre aqui na região do intestino delgado, ok? Vamos seguir? Bom, gente, aqui mais uma imagem, né, mostrando que o estômago, mais uma vez, né, vocês podem ver ali no lado o fígado produzindo a bile, que fica armazenada aqui na vesícula biliar, que está representada aqui em verde, e aqui o ducto, que sai da vesícula, né, e lança a bile aqui no duodeno. Do outro lado, como vocês podem ver, o pâncreas, que produz o suco pancreático, né, que também vai ter o seu ducto, lançando o suco pancreático no duodeno também. E isso, né, gente, o bolo alimentar vai estar passando, né, o alimento vai estar passando por aqui e recebendo esses líquidos. Por isso que a importância de mastigar bem lá no início, né, gente? Isso tudo vai facilitar todo o processo, né,
não só para engolir, como também para o estômago, também para o intestino, facilita a vida do fígado, da vesícula, do pâncreas. Extremamente importante, gente, uma mastigação adequada. Tá ok? Aqui, né, gente, uma curiosidade importante, né, que aquelas pessoas que têm intolerância à lactose, lembre, lactose, um carboidrato, tá? É um disacarídeo, né, formado aí por dois monossacarídeos, é formado pela glicose e pela galactose. Esses dois juntos formam a lactose. E para quebrar essa lactose no intestino das pessoas saudáveis, né, há uma enzima chamada lactase, né, mas uma enzima, gente, do intestino aí, ajudando a digerir esse açúcar do leite. E as pessoas intolerantes à lactose, elas não conseguem digerir essa lactose adequadamente, né? Seja porque já nasceram assim, né? Existem muitos casos, que normalmente esse é o mais raro, né? Existe também intolerância por conta de problemas no organismo mesmo ao longo da vida, né? Má alimentação e outros problemas até psicológicos podem desencadear a intolerância à lactose. Tem também a intolerância à lactose pelo avanço da idade, né? O nosso organismo vai diminuindo a produção da enzima lactase, tá ok? Em todos os casos, a pessoa não pode estar ingerindo esse açúcar, porque como ele não vai ser digerido, né? Ele pode trazer aí uma série de complicações, né? Alergias, gases, vômitos, dor de cabeça, né, gente? Várias reações aí que varia de pessoa para pessoa, ok? Dois tópicos extremamente importantes, gente, quando fala de intestino delgado, que é o que? A absorção de nutrientes. Gente, quase tudo que nós comemos, né, digerimos, lá mastigamos, estômago, intestino, quase tudo que nós comemos vai ser absorvido, ou seja, vai ser levado para o sangue no intestino delgado. Lembre, gente, a maior parte da absorção dos nutrientes ocorre no intestino delgado. É no intestino delgado que irá haver a maior parte da absorção dos nutrientes. O açúcar, né, gente, os aminoácidos, as vitaminas, muita água também, ácidos graxos, série de outros açúcares vão ser absorvidos lá no intestino delgado. E para que essa absorção seja extremamente eficaz e eficiente, na parede do nosso intestino, gente, existem as chamadas vilosidades. Vejam essa ilustração, gente. Esses prolongamentozinhos que vocês estão vendo aí, um monte, né, gente? Isso tudo aí são as vilosidades intestinais. Nós não vemos a olho nu, mas o nosso intestino ele é revestido internamente pelas vilosidades. Porque o alimento, quando ele for passando por aqui, né, a superfície de contato vai ser muito maior. O alimento passando por aqui, vejam vocês, ele vai ter muito mais chance de ser absorvido pelo corpo. Então, essas velocidades são importantíssimas para ampliar, para aumentar a absorção de nutrientes no intestino delgado. Tá ok? Aqui uma dica, né, gente? Mais uma curiosidade. Veja, por exemplo, a glicose, os aminoácidos, as minerais, vitaminas, eles são absorvidos pelos capilares sanguíneos. Então, veja, isso tudo vai passando lá pelo intestino, né, gente? O intestino delgado, grosso também. E esses nutrientes vão ser lançados do intestino e vão ser, digamos assim, sugados, absorvidos por onde? Pelos capilares. Vai parar na onde? As vitaminas, glicose, aminoácidos, as minerais, no sangue via capilares. Já os ácidos graxos, né, gente, a maior parte, uma parte também, né, passa pelo intestino delgado, principalmente, e vai por vasos sanguíneos, capilares. Mas grande parte dos ácidos graxos, né, gente, que é um tipo de lipídio, glicerol, né, que também é um tipo de lipídio, eles são normalmente, né, absorvidos pelos vasos linfáticos, né, que são vasos que ao invés de passar sangue, passa a linfa, né, que é um líquido que, veja, faz circular esses lipídios aqui, ó, ácidos graxos e glicerol, que digamos aqui seria o lipídio já quebrado. Quando você quebra um lipídio, né,
na digestão, você normalmente vai ter ácidos graxos e glicerol, que são absorvidos normalmente por quem? Pelos vasos linfáticos, principalmente, tá? E vão ser distribuídos pelo corpo, pelos vasos linfáticos. E os demais nutrientes, a grande maioria, pelos vasos sanguíneos, capilares. Tá ok, gente? E por último, a gente falar do intestino grosso, né? A última porção do sistema digestório. Aquele processo todo que nós vimos de digestão, aqui seria a última chance. É a última chance daquilo que a gente comeu ser absorvido e ir para o sangue. Porque se não for, o último caminho e o destino final serão as fezes, né? Que são eliminadas pelo ânus, que é a abertura do intestino grosso, né? E em alguns peixes, né, em anfíbios, répteis e aves, se abre via cloaca, né? Ao invés de ânus, é cloaca, que é por onde também passa a urina desses animais, os ovos, né? Mas isso a gente estuda em outras aulas. O intestino grosso, a gente falou dele, é a porção final, ele é mais grosso, né? O nome já diz, e é mais curto do que o anterior. O intestino grosso, ele é especializado principalmente em quê? Absorver água, sais minerais e vitaminas. Não que isso aqui, gente, água, sais minerais e vitaminas, já não começou a ser absorvido no intestino delgado. Já foi. O intestino delgado já começa a absorver também água, sais minerais e vitaminas. Mas o grosso, ele tem aí como se fosse uma última chamada. O intestino grosso é a última chamada para que a água, os sais minerais e as vitaminas vão para o sangue, porque senão irão para as fezes. E não é nada legal, gente, nós estarmos perdendo água, sais minerais e vitaminas. Por isso que na diarreia, né, gente, como tudo passa muito rápido, o nosso sistema digestório está trabalhando muito acelerado, os movimentos do intestino, né, os movimentos peristálticos estão acelerados, não há tempo do nosso corpo absorver e a gente perde muitos nutrientes, né, muita água, muitos minerais, vitaminas. Por isso que a diarreia pode sim levar à morte, certo? Perigoso. Então, o intestino grosso é a última, né, a última chamada. Absorção de água, sais minerais e vitaminas. Ok? Veja também que é no intestino grosso, gente, que se formam vitaminas. Por exemplo, a vitamina K, a bionina, que é uma vitamina do complexo B, vitaminas importantes para o bom funcionamento do nosso corpo, elas são fabricadas lá no nosso intestino grosso, mas não pelo intestino grosso, mas por bactérias intestinais, bactérias boas, claro, conhecida como flora intestinal. Essas bactérias são importantíssimas para a saúde do nosso corpo. Por isso que usar antibióticos de forma inadequada, né? Você usa antibióticos, gente, antibiótico mata o quê? Bactérias, inclusive as boas. Então, cuidado com antibióticos, tá? E para manter uma flora intestinal, né? Bactérias do bem, que protegem a gente das más bactérias e que produzem ainda vitamina para nós, lá no intestino grosso, se alimentar bem, né, gente? Dormir bem, não ter problemas aí psicológicos, ou seja, tentar melhorar o seu psicológico, né, a sua saúde mental, que é um problema grande hoje em dia, né? Precisamos rever isso. Estamos esquecendo de cuidarmos de nós mesmos, né? Muitas das vezes lembramos e nos preocupamos porque a tela do celular está com um pequeno risco, né? Pequena trincada, né? Está lá um arranhãozinho, você fica louco. Já o seu organismo às vezes está com algum dano e você nem está aí para ele. É uma inversão de valores absurda, né, gente? Estamos se preocupando mais com os bens materiais do que com a nossa própria vida. É uma idiotice, né, a qual nós não acordamos ainda. E devemos ficar espertos, porque vida é só uma, né, gente? Então, gente, e para finalizarmos aqui, ó, é aqui, obviamente, no intestino grosso que se formam as fezes. Tá ok, gente? Então, essa é a última formação aqui das fezes. Estão, né, dentro dessas fezes, está resíduos lá do intestino, resíduos do estômago, células mortas, tá, gente? Tecido morto aí pra caramba. E muitas coisas, né, muitas partes do nosso alimento que não foram digeridas. A celulose, por exemplo, que é um carboidrato que nós não digerimos, né, irá sair nas fezes. Por isso, quando a gente come alimentos ricos em fibras,
né, alimentos que têm muita celulose, na verdade, isso vai ser importante para o quê? Para limpar o intestino, não para nos dar energia. Quando a gente come uma folha de alface, que tem muita celulose, por exemplo, ela não vai nos dar energia, porque a gente não digere a celulose, ela não vai virar açúcar, glicose, ela não vai para o sangue. Essa celulose vai passar pelo intestino como se fosse uma vassoura. Isso é bom porque limpa o intestino, faz ele trabalhar mais adequadamente. Porque como nós estamos sempre comendo, nosso intestino, gente, tem que estar funcionando muito bem. Por isso a importância de abusarmos aí de beber muita água, tá? Comermos muitas fibras, alimentos ricos em fibras e atividade física, né, gente? Um corpo parado, o intestino também fica parado, né? A gente tem que se movimentar para estimular os movimentos peristálticos, tá ok? Então, gente, por hoje é só. Terminamos aqui com um sorriso simpático de um toletinho, um cocôzinho, merda, bosta e outros nominhos mais. E é isso. Tchau, tchau. Fui.